Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para um novo momento da leitura da palavra de Deus e já te pergunto, como está o seu ano? Como foi esses primeiros dias do ano de 2026? Estamos aqui firme lendo a palavra, aprendendo todos os dias. Pegue aí sua Bíblia, seu caderno, seu lápis, o que você quiser para fazer a sua reflexão e aprendermos uma vez mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso texto hoje é o capítulo 41, o sonho de Faraó. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurada a minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham apodrecido primeiro. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos,
e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderam nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bem a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou na presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e esse respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser.
Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra vinha, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. E nesse texto vemos o que Deus faz, a provisão de Deus em todo o processo. Se formos lembrar do texto anterior, José ainda está preso, José traz aquele lugar de revelar o sonho para o copeiro, para o padeiro, e ele pede ao copeiro que não esqueça dele, só que ele se esquece. E aqui nós vemos que nem sempre o processo vai durar o tempo que eu espero. O processo dura o tempo que Deus deseja que ele dure. Deus fez com que o padeiro tivesse todo o processo, como José tinha dito, assim como o copeiro. E o copeiro esquece de José. Mas Deus não esqueceu dele. Deus continua seu plano e continua agindo aquilo que para ele é perfeito. E agora quem vai sonhar? O faraó. Faraó tem um sonho, e nesse sonho ele traz para o faraó tudo que iria acontecer. Deus agora está traçando os processos futuros da vida de José. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que o nosso tempo é um tempo de ansiedade, de querermos tudo para ontem, de querermos tudo para agora, se não for agora, não está bom. E eu sempre desejo coisas que nem sempre estão dentro dos desígnios de Deus para a nossa vida. Então, eu preciso me perguntar: o que é que Deus deseja para a minha vida? O que Deus quer para que eu realmente esteja dentro daquilo que Ele traz para a minha vida? Como você se vê? E essa pergunta que eu digo é: e se o atraso que você viveu fosse esse treino necessário que Deus deseja para a sua vida? E muitas vezes você não quer esperar esse treino. Muitas vezes você quer que aconteça ontem, ó. Deus tem que ser agora, porque se não for agora, eu também quero. E às vezes eu quero colocar Deus contra a parede, né? O lugar que Deus quer me colocar exige um lugar de treino, de forja, de processo. Então, marca aqui uma vida de decisiva para José quando ele entende tudo isso. O copeiro finalmente resolve se lembrar de José e ele é chamado diante de Faraó. José interpreta o sonho, José agora é alguém que vai tomar conta de tudo. José tem esse lugar de governo, né? O copeiro esquece, ele fala: olha, me desculpa as minhas falhas, né? José reconhece: Deus está em mim, Deus dará a resposta. Ele não falou assim: ah, eu vou te dar a resposta. Ele reconhece que é Deus que faz todas as coisas. E ele interpreta os sonhos e agora ele é elevado a um lugar de governo. Antes prisão, antes prisioneiro, agora governador. Mas houve todo um tempo de preparo para esse momento acontecer. Então, o dom que eu tenho, eu preciso que o meu caráter seja sustentado em todos os momentos, não só nos bons momentos. José tinha dons desde criança. Mas ele fala agora, diante de Faraó, com maturidade. O talento sem caráter gera exposição precoce, vamos dizer assim. Mas o caráter sustenta promoções que duram uma vida. Foi a vida de José. Isso é uma lição para a minha vida e para a sua vida. Deus usa a memória
certa, no tempo certo. O copeiro esquece, mas Deus não. Ele faz ele lembrar na hora certa. Na horinha que Faraó sonha, era a hora dele lembrar de José. E aí José é colocado onde ele precisa ser colocado. Nem todo esquecimento é rejeição, não. Às vezes é uma proteção de Deus para a sua vida. Pense nisso. E quem reconhece Deus em público é confiável para governar. Quando o faraó conta a José o sonho, ele fala: o Senhor, Deus, é que vai dar a interpretação. E ele é colocado como governador. Porque Faraó vê nele sabedoria. Quem tem sabedoria espera a hora certa. E a cura acontece na hora certa. Deus traz para José o momento certo, a hora certa de ser o governador. Porque ele cresceu em todo aquele processo, ele foi sendo lapidado, modelado para esse momento, para que ele pudesse, sim, vivenciar tudo isso. Uma pergunta para você, para fecharmos aqui. Você está preparado ou preparada para administrar aquilo que Deus libera para você no agora? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais esse momento, por mais essa leitura, por mais lições que o Senhor traz à minha vida, por esse momento de entender como o Senhor cuida de cada um de nós. É claro que às vezes passamos por situações tão desafiadoras que, como ser humano, às vezes ficamos desesperançosos daquilo que o Senhor nos prometeu e às vezes até esquecemos daquilo que precisamos fazer para chegar nesse lugar. Eu peço que o Senhor venha abrir a nossa mente para que possamos aprender cada dia mais as lições que o Senhor tem trago e através da tua palavra possamos firmar nosso caráter como cristão, desenvolvê-lo, criar maturidade e aprender, vivenciar no tempo certo cada coisa que o Senhor tem para a nossa vida. Agradeço pelos irmãos que sempre estão aqui lendo a palavra, aprendendo, crescendo, fazendo suas reflexões. Abençoe a casa de cada um. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.